pessoal, aqui é o professor Anderson. Nós vamos estudar no módulo 9 sobre áreas e transformações geométricas. Basicamente, isso aí é um pouco de isometria, tá? O que quer dizer isometria na matemática? A isometria, ela é aquela área que vai trabalhar, nós vamos ver sobre as transformações, ou seja, transladar uma figura geométrica, tá? Ver a... O que quer dizer isometria? Basicamente é aquela parte que a gente vê onde um translado de uma figura geométrica, a simetria dessa figura, o espelhamento nesse caso também, né? Então, essa parte, basicamente, a gente vai ver isometria bastante incluída nessa matéria. Bem, o primeiro teorema que nós trazemos aí é o teorema da mediana. O que o teorema da mediana nos diz? Presta atenção. A mediana é o segmento de reta que, neste ponto, quando toca o segmento contrário do vértice que ela parte, esse ponto ele divide este lado oposto, né, a essa mediana, o qual está sendo cortado por essa mediana, ele divide esse lado em duas partes iguais. Se ele divide esse lado em duas partes iguais, ele transforma esse triângulo aqui em dois triângulos. Só que a altura do triângulo original e a altura dos novos dois triângulos que foram formados pelo corte dessa mediana, tá? Esses dois triângulos, eles vão possuir as áreas iguais, porque a altura aqui vai ser a mesma do triângulo 1 e do triângulo 2, a altura é a mesma. Então essa mediana transforma em dois triângulos que possuem a mesma área. Então eu posso dizer que a área do triângulo 1 é igual à área do triângulo 2. Então essas áreas elas vão ser iguais pelo teorema da mediana, porque a mediana ela vai cortar esse lado ao meio, dividindo esse segmento de reta em dois segmentos iguais. Logo, eu tenho dois triângulos, e esses dois triângulos vão possuir mesma área, porque tem a mesma altura. Então, esse é o primeiro teorema, que é o teorema, né, da mediana. O próximo passo que a gente tem aqui é a simetria. O que é a simetria em relação a um eixo? Quando eu tenho uma figura, imagina que essa reta, esse eixo vermelho aqui, o eixo, imagina aí como sendo um espelho. Então a simetria em relação a esse eixo, eu tenho esse triângulo ABC, e aí eu vou espelhar, eu vou transformar esse triângulo ABC, invertendo em relação a esse eixo, como se fosse um espelho. Então eu inverto esse triângulo. Então eu tenho um triângulo ABC, e o eixo de simetria vai transformar esse triângulo A', B', C' com o triângulo simétrico ao triângulo ABC. Então esse eixo de simetria, ele faz, na verdade, como se fosse um espelho. Ele inverte a figura em relação ao eixo. Agora que a gente tem uma simetria em relação à origem. Então imagina que seja um plano cartesiano, aqui seja a origem. Esse triângulo ABC, ele vai ter então a simetria dele, né, transportada em relação ao eixo. Como se ele tivesse aqui ele fosse o espelho dele, fosse justamente o ponto B. Como é que eu sei que é assim? Que é justamente esta figura é simétrica a essa. Esse triângulo A', B', C' é simétrico a esse ângulo ABC. Se eu tiver dificuldade, eu tenho aqui eixos. Então eu posso simplesmente pegar esse triângulo ABC e transportar para esse eixo, fazer a simetria em relação a esse eixo. Então vai ficar aqui, certo? Então eu transformei em relação a esse eixo aqui. Então aqui eu vou ter o A2, desculpa. Aqui eu vou ter então o A, duas linhas, B, duas linhas e o C, duas linhas. E aí eu faço em relação a esse eixo, né? Agora eu tenho a outra simetria em relação a esse eixo, e aí eu consigo a simetria em relação à origem deste triângulo.
A simetria em relação à origem desse triângulo vai ser A', B', C'. Então, ó, mais uma vez a gente está vendo isometria, isomorfismo. O que a gente está fazendo? Transformando, melhor, isometria no caso. Pegando este triângulo e rotacionando em relação à origem. Tá? E aí eu faço, né, a simetria desse triângulo. Então, esta aqui vai ser a simetria do triângulo ABC. Se eu tiver dificuldade, como aqui eu estou dividindo esse plano cartesiano em 4, eu posso fazer a simetria desse para esse. E aqui eu faço novamente a simetria em relação ao eixo horizontal. Então, eu fiz primeiro a simetria do eixo vertical para depois fazer a simetria do eixo horizontal. E aí eu tenho que esse é o simétrico em relação à origem desse. Certo? Vamos ver mais uma. A outra coisa que nós temos aqui do isomorfismo é a translação. O que é a translação? Repara só, eu tenho um triângulo ABC. Esse triângulo ABC, ele simplesmente foi movido. Como se eu chegasse aqui, empurrasse esse triângulo. Então ele vai manter as mesmas características. O outro também mantém. O outro, mas o outro gira. Então, esse lado ABC ele vai continuar sendo aqui paralelo ao eixo horizontal. Então, ele não vai rotacionar. O que ele vai fazer nesse caso? Para esse caso aqui, eu simplesmente estou deslocando este triângulo ABC e eu desloco ele. Então, em relação a um plano, né, que a gente pode traçar aqui, o lado ABC vai continuar sendo paralelo, mesmo eu transladando esse triângulo para lá. Então, ó, quando eu falo de simetria, eu vou girar a nossa figura. Se eu tenho um triângulo, eu vou girar esse triângulo. E aí, eu vou manter as mesmas características, vai continuar sendo um triângulo. Se for um triângulo, por exemplo, retângulo aqui, ele vai continuar sendo um triângulo retângulo, tá? Se eu pego o simétrico e giro ele, a simetria ela vai manter as características da figura. O que vai acontecer é que vai girar. Para a translação, não. Para a translação, eu simplesmente vou empurrar. Como se eu chegasse aqui com o meu dedo e empurrasse esse triângulo até ele parar aqui. Então, ele não se move em relação a um plano que a gente traça aqui embaixo, mas ele se move para lá, por exemplo. Eu posso também transladar ele para baixo. Aí, no caso, ele estaria se movendo em relação a um plano aqui, né, horizontal, mas aí não estaria se movendo a um plano vertical. Então, a translação é como se eu fosse empurrar. Eu não vou precisar girar nem nada. Na simetria, eu simplesmente girei. Se eu pegar o simétrico desse daqui, simétrico em relação a esse plano aqui, a esse eixo aqui, eu vou fazer aqui um triângulo que ele vai manter as mesmas características, ele vai continuar sendo um triângulo retângulo, tá? Porém, eu já não tenho. Eu pego isso aqui e ele vai girar. Esse daqui, esse ponto B que estava em cima, ele veio para baixo. O ponto AC continua paralelo ao eixo, tá? Porém, esse ponto B ele veio para baixo. Já aqui não, aqui é diferente. Aqui o B vai continuar em cima e o AC vai continuar embaixo. A única coisa que eu vou fazer é empurrar. Então, eu transladei, fiz a translação e aqui eu fiz a simetria em relação ao eixo. Posso fazer a simetria em relação ao ponto, né, de origem, mas nesse caso aqui eu só estou fazendo a translação. Para esse caso eu transladei e para esse caso eu fiz a simetria, certo? Existe mais um ainda que a gente precisa ver. Agora, gente, agora eu não tenho mais uma simetria nem uma translação. O que eu tenho aqui é uma rotação. Que rotação é essa? Imagina que eu pego esse triângulo ABC e aí eu vou rotacionar. Imagina que eu prendo ele aqui, prendo um parafuso aqui no meu quadro. E aí eu vou girar esse quadro. Quando eu giro o quadro, eu vou girar essa figura também. E aí ele vai sair daqui e vai fazer essa rotação. Então, ó, todos os elementos estão saindo do ponto e fazendo a rotação deles. Como se eu tivesse, como eu falei, se eu pegasse um parafuso e parafusasse bem no meio do meu quadro e depois pegasse pelo parafuso e girasse como se o parafuso fosse o meu centro, eu passo então essa figura girando para cá. Isso daqui é translação. Então,
eu mantive as características da figura. Presta atenção, se é a simetria, se é a translação ou se é a rotação, eu vou manter as características da figura. Eu não tenho um triângulo virando um quadrado. Eu não tenho um quadrado virando um triângulo ou um pentágono. Se é triângulo, vai continuar sendo triângulo. Os lados eles vão ter o mesmo tamanho. O que eu estou fazendo é, nesse caso aqui, por exemplo, eu estou rotacionando, estou tirando ele de um lugar e como se eu tivesse um ponto fixo bem aqui, de centro, né? De centro bem aqui, pegasse esse ponto fixo bem aqui e segurasse ele e girasse o meu quadro. Quando eu giro o quadro, essa figura ela passa para cá. Então, isso daqui é uma rotação. Certo? Deu para entender? A figura ela vai se manter. O que vai ser modificado só vai ser basicamente a posição. Então, isometria, na verdade, vocês modificarem um pouco a posição da figura. Seja ela por simetria, seja ela por translação, ou seja ela por rotação. Então, ó, basicamente essa é a ideia desse módulo. A ideia desse módulo é vocês estudarem e entenderem o que é uma rotação, o que é uma translação, o que é uma simetria em relação a um eixo ou ponto de origem. Então, o capítulo 9 traz justamente isso para a gente. Certo? Façam a lista e bons estudos e até a próxima.